Bom dia! Que bom estar aqui com vocês, que bom que você está aqui. Família. É muito bom a gente saber que a gente passa junto pelos problemas, enfrenta juntos o desafio que tiver que enfrentar. A gente se alegra juntos quando algo bom acontece na família. Isso é o corpo de Cristo, isso é a família, isso sou eu, isso é você. Eu agradeço o carinho de cada um que está aqui. Hoje é um dia especial. É especial não por causa dela. É especial porque Deus preparou algo sobrenatural para fazer no dia de hoje. É especial porque Deus está aqui no meio da gente. Você crê? Eu creio. Sabe, eu cresci ouvindo sobre fé em um ambiente de milagres. Eu mesma já fui alvo de inúmeros milagres de Deus em todas as áreas da minha vida, profissional, pessoal, física, emocional, espiritual. E além de ler várias coisas que Jesus fez, que estão registradas aqui, desde muito pequena eu tenho presenciado milagres extraordinários de Deus na frente dos meus olhos. Coisas que seriam impossíveis para os homens, coisas que só Deus pode fazer. E é Deus purinho na nossa vida. Já ouviram essa frase? É Deus purinho na nossa vida. Mãezinha, isso aqui é para que a gente possa se lembrar a todos nós. Algo que você tem nos ensinado desde que você entregou sua vida para Jesus. Tudo que acontece na vida de quem vive pela fé sempre foi e sempre será puro amor, pura graça, pura bondade, misericórdia de Deus nos tocando, nos transformando, nos aperfeiçoando. Não é sobre nosso mérito, não é sobre nós, é Deus purinho. E por isso tem 150 pessoas aqui vestidinhas com essa camiseta. Vocês podem ficar de pé, por favor, para ela ver? Dizendo isso, é Deus purinho. Nem todos conseguiram, deu tempo de todos pegarem a camiseta, mas foi o que a gente conseguiu às pressas. E que toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. E essa família que te ama, que um ama o outro e que, como eu falei, passa juntos por todas essas coisas. Deus está no controle de cada segundo, de cada detalhe da sua vida, e Deus está no controle de cada segundo e cada detalhe da minha vida e da vida de todos vocês que estão aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Obrigada pelo carinho de vocês, por carregarem essa mensagem com vocês. Sabe, esse mesmo Deus, Ele continua se movendo hoje. E quem pode impedir o agir desse Deus? Esse Deus que diz lá em Isaías 43, 10, você é minha testemunha, você é quem eu escolhi para que me conheça e creia em mim e entenda que eu sou o único Deus. Família, Deus quer que você hoje conheça Ele um pouco mais. Deus quer que você hoje creia nele. Deus quer que você hoje saia daqui sendo sua testemunha. A testemunha manifestando as virtudes desse Deus por onde você andar. Esse Deus que é tremendo, esse Deus que age, esse Deus que se move. Então não aceite sair desse lugar, sair daqui hoje da mesma forma que você entrou. Não aceite, deixa Deus encontrar teu coração, deixa Deus gerar cura no teu coração, deixa Deus gerar fé no teu coração. É isso que Deus quer fazer em nós hoje. Deus quer nos ensinar ainda mais sobre fé e é sobre isso que a gente vai conversar na palavra. Eu quero começar refletindo sobre algo que eu ouvi do pastor Diogo de Salvador, para abrir nosso entendimento para o que a gente vai aprofundar aqui na Bíblia. Todo mundo, todos nós, sem exceção, vivemos por algum tipo de fé. A gente toma decisões e a gente age de determinada maneira com base nas nossas crenças, com base naquilo que a gente acredita. Então eu venho de Uber porque eu acredito que o motorista tem competência para dirigir. Eu entrei nessa estrutura porque eu confio na competência de alguém que construiu adequadamente esse prédio. Eu acredito que ele não vai cair. Eu tomo um remédio porque eu acredito na capacidade do médico para fazer um diagnóstico correto de uma enfermidade, para me receitar o remédio certo.
E eu faço o que ele diz e não o que eu acho, porque eu confio mais no médico do que em mim mesmo. Ele estudou, eu não. Apesar do Google querer me dizer que eu sei tanto quanto o médico, nós deveríamos confiar mais no médico. Para entrar em um avião ou em um carro, eu preciso confiar que os engenheiros, que os mecânicos que construíram, que montaram, que fazem a manutenção, fizeram um trabalho correto. Eu não verifico os parafusos, eu não acompanho o processo todo. Eu acredito que alguém competente trabalhou corretamente, então eu simplesmente entro no avião e voo. E eu acredito que o piloto é melhor para voar do que eu. Eu deixo o meu dinheiro investido porque eu escolhi um banco que eu acredito que não vai sumir com o meu dinheiro. E é por isso que os bancos investem tanto em propagandas que tentam aumentar essa imagem de confiança. E assim com tudo na vida, a gente precisa confiar uns nos outros para viver, porque a gente está sempre tomando decisões e se movendo com base naquilo que a gente acredita, com base nas nossas crenças. E desconfiar de tudo e de todos te tornaria tão inseguro e tão preocupado que provavelmente você tentaria assumir tudo, você tentaria controlar cada detalhe para que tudo fosse feito do jeito que você acha que é melhor, porque você acredita que você é quem pode extrair o melhor resultado daquilo. Quando eu não confio, eu fico constantemente nesse estado de alerta. Vocês já se pegaram dessa forma? Ou sou só eu que era controlador ou ainda sou? Sabe, na expectativa de que os outros vão fazer algo errado. Então, ou eu vou tentar me proteger da pessoa em que eu não confio, ou eu vou tentar controlar essa pessoa o tempo todo. Se eu não confio, eu não me entrego, eu não relaxo, eu não descanso. E agindo assim, a vida fica muito mais difícil, para não dizer inviável. Porque, além do fato de que ser controlador e hipervigilante torna a gente ansioso, exausto, travado e chato. Né? Ninguém é capaz de fazer todas as coisas. Eu não saberia montar o meu carro, eu não saberia apertar o parafuso, eu não saberia pilotar um avião, construir minha casa e por aí vai. Por isso, para navegar na nossa vida e nas relações que a gente tem, nós precisamos de confiança. E a mesma coisa acontece na nossa relação com Deus. Para a gente se relacionar com Deus e se submeter aos seus processos, assim como a gente se submete a um médico, a um advogado, ao piloto, ao especialista, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos ter fé em Deus. Mas Deus é infinitamente maior do que todo engenheiro, piloto, médico, do que todos os que nós falamos. Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é amor, Ele é justo. Ele é conhecedor de todas as coisas, inclusive sobre mim e sobre você. E é por isso que nós podemos ir além nessa confiança e construir todas. Eu disse todas as coisas da nossa vida, e todas as coisas que nos dizem respeito a nós, a nossa família, a partir da fé em quem Ele é, naquilo que Ele sabe, naquilo que Ele nos ensina e na sua capacidade de cumprir aquilo que Ele fala. E por confiar nele, eu me entrego ao seu amor, eu me entrego ao seu poder, eu me entrego à sua vontade. Então a fé em Deus é a gente confiar mais em Deus do que em nós mesmos. A semana passada eu agarrei o Rafinha, cadê ele? Está ali, meu filhinho de 10 anos. E agarrei para dar um abraço bem apertado, sabe? E aí eu não sei quem tem filho menino aqui, mas ele me abraçou assim, né? Como quem está fugindo. E não é porque ele não me ama. Eu sei que Ele me ama, mas é porque Ele queria sair correndo para fazer as coisas dele. E na hora Deus me deu um clique, porque Deus fala com a gente assim nas coisas do dia a dia, né? E Deus falou, às vezes você me abraça assim também. Querendo sair. Você quer sair da minha presença para fazer as coisas do seu jeito. A gente precisa aprender a descansar em Deus, como um filhinho bebê, no colo da mãe, no peito da mãe, que descansa, que relaxa, que confia, se a gente quer se relacionar de forma íntima com Deus. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda, querido, que não é a fé que você tem que agrada a Deus. É a maneira como você vive a partir da fé que você tem em Deus que o agrada ou desagrada. A fé não é um sentimento, mas ela é o que te move a agir de determinada maneira.
E como todos nós nos movemos, tomamos nossas decisões e vivemos a partir daquilo que a gente crê, sem fé é inviável esse relacionamento, essa relação agradável com Deus, porque eu viveria desconfiando dele e por isso eu não buscaria estar perto dele, caminhar com ele, nunca me submeteria aos caminhos de Deus. Eu tentaria controlar a Deus, porque eu confiaria mais em mim para fazer as coisas no meu jeito do que nele. E se eu não me submeto, se eu não me entrego a Deus, eu não tenho acesso às promessas que Deus reservou aos que confiam a Ele o seu caminhar. É o que diz Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Está tudo aqui englobado nesse o mais Ele fará. Por isso, nosso Deus Ele quer que você tenha acesso a todas as bênçãos que Ele já nos proporcionou. Ele quer nos ensinar sobre fé. Agora, o que é essa fé bíblica que move uma vida com Deus para valer? Hebreus 11:1 explica para a gente, diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E o sinônimo de fundamento é a base, é como a fundação de uma construção. Então a fé é a fundação daquilo que Deus está construindo na sua e na minha vida. E Deus constrói mais ou menos na nossa vida de acordo com o fundamento, a base que nós colocamos. Em Mateus 7, 24 e 27, Jesus está terminando aquele Sermão do Monte, que é o maior registro de ensino de Jesus registrado na Bíblia, Mateus 5, 6 e 7. E no final, ele conta a parábola para fechar, para concluir dos dois fundamentos. Ele disse, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Perceba que ambas, as duas casas passaram pelas mesmas dificuldades, mas uma não desabou e a outra teve uma grande ruína, como consequência de onde as bases daquelas construções foram feitas, foram colocadas, rocha ou areia. E dezenas de textos da Bíblia chamam Jesus de a rocha com R maiúsculo, a pedra viva. Isaías 26:4 diz, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, só o Senhor, é a rocha eterna. Amados, Deus é fiel e Deus é estabilidade. Ele é alguém em quem você pode confiar, porque Ele age sempre de acordo com a sua natureza. Em tempos onde nós não sabemos mais em quem a gente pode confiar, em quem a gente não pode confiar, fundamentar a base da nossa vida em alguém que é 100% fiel, 100% amor, 100% justo, 100% puro, 100% poderoso para cumprir tudo o que Ele promete, faz toda a diferença quando a gente passa por algum tipo de desafio. Mas há um ponto de atenção nessa história. A gente pode pensar nessas duas construções. Imagina um desenho assim, de duas casinhas, e a gente vê a areia embaixo de uma das casas e rocha embaixo da outra. Mas, na verdade, esse texto está ilustrando o que a engenharia já sabe, que para construir algo sobre a rocha, uma fundação sobre a rocha, o terreno precisa ser cavado. Toda a terra, toda a areia retirada, tudo que é instável, tudo que bambeia, precisa sair, até que você encontre a rocha e alicerce ali a tua fundação. Para que a tua casa cresça e seja construída depois de forma estável e segura. E assim também acontece com a nossa vida de fé. A gente tem que tirar tudo aquilo que é instável, tudo aquilo que nos separa de Deus, da rocha firme, cavar até encontrar. E alicerçar a nossa vida, a nossa fundação, a nossa fé sobre isso. E mais, para suportar enormes cargas e garantir toda a estabilidade e segurança dessa estrutura ao longo do tempo, além de onde a fé se apoia, na rocha, importa também quão profunda é essa fundação. Quanto maior e mais profunda for a fé no seu interior, maior será o que Deus vai construir no seu exterior.
Tem gente que confunde alguns textos bíblicos achando que Jesus fica satisfeito com pequena fé. Não, querido, Jesus critica a pequena fé dos discípulos em situações onde eles duvidam da sua palavra e onde eles já deveriam estar vivendo algo muito mais profundo e sobrenatural, mas não vivem porque não creem ainda, porque a sua fé é pequena, seja expulsar um tipo de espírito que estava assolando um jovem, seja lidar com uma tempestade que está apavorando a eles. Por outro lado, Jesus ele fica admirado e ele faz elogios públicos, rasgados, à grande fé de uma mulher cananeia, ou cirofenícia, e de um centurião romano. Jesus fala, eu não vi nem aqui em Israel fé desse tamanho. E Jesus olha, elogia e realiza grandes milagres com eles. Jesus não fala para eles, não, fica tranquilo, não precisa de toda essa fé não, gente. Não, Jesus elogia, ele vê um fundamento de fé enorme e ele constrói um milagre enorme a partir disso. Ele constrói sobre a estrutura de fé que eles apresentam. Agora é importante, sabe, não é que o poder de Deus seja limitado ao tamanho da nossa fé. Deus pode fazer o que Ele quiser, da hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, mesmo sem fé. Ele pode, Ele quer fazer, mas Ele escolhe operar na nossa fé, porque, queridos, quem não crê que Deus existe, não confia que é da essência de Deus ser presenteador, galardoador, abençoador daqueles que o buscam, não vai se aproximar dEle quando precisar de algo, nem muito menos agradecer a Deus quando receber algo. Não vai dar glória a Ele. E eu gostei do que eu ouvi de um pastor que disse que se uma pessoa adulta precisa de algo, não vai pedir para o Papai Noel. Ou se aparecer um presente na sua janela no dia 25 de dezembro, sem nome, ninguém com mais de 15 anos vai atribuir isso ao Papai Noel, fazer uma cartinha para agradecer a Ele. Por quê? Porque você não acredita que Papai Noel exista e não acredita que seja Ele que te dê presentes. Então você vai tentar procurar quem foi que deixou aquele presente para você. Você não vai chegar perto do Papai Noel para pedir alguma coisa e não vai atribuir a ele alguma coisa que você recebe. E da mesma forma, quem não crê que Deus existe, não vai buscá-lo para pedir ajuda e nem atribuir a ele coisa nenhuma. Por isso a Bíblia diz lá na continuação de Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai até Ele, quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor, ou em outras versões, os que o buscam. Se eu creio, eu quero viver perto dEle. Eu quero fundamentar a minha vida através da minha fé no que Ele ensina. Lembrando do que Ele já fez por mim, e Ele se alegra, Ele tem prazer nisso, e Ele me recompensa. E se eu creio, eu atribuo tudo isso, tudo que eu recebo, toda a recompensa, tudo que eu tenho, e eu me relaciono com Ele com gratidão, com louvor. Louvar é elogiar, é dar glória a Ele, porque dEle eu recebi. Então Deus ele vai interagindo com a nossa fé prática, a nossa fé em ação. E quanto maior for a nossa fé, maior confiança eu tenho para eu tomar minhas decisões e me mover a partir do que Ele diz. E viver o sobrenatural que só Deus pode fazer nas áreas possíveis e impossíveis da nossa vida. Agora Deus também não desperdiça a minha e a sua pequena fé. Pelo contrário, Ele ensina como é que a gente usa essa pequena fé, como é que a gente faz para aumentá-la, para que ela possa completar, Ele possa completar toda a construção que Ele quer fazer na minha e na sua vida e através de nós. É o que a gente vê lá no texto de Lucas 17. Jesus ele estava ensinando uma doutrina para os discípulos, falando sobre perdão. Difícil, né? Perdoar abundantemente, sem limite. E aí os discípulos se viram incapazes de alcançar, de viver naquele padrão, e por isso pediram, Senhor, aumenta-nos a fé. Também lá em Marcos 9, na história, tinha um pai que estava desesperado para ver seu filho curado, liberto, e ele chega primeiro diante dos discípulos, depois de Jesus, e ele fala o seguinte: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus responde: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Essa frase parece não fazer sentido. O cara fala: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Na verdade, aquele homem está entregando tudo que ele tem naquele momento.
a sua pequena fé. Ele não fica se justificando, fazendo uma maquiagem religiosa, espiritual. Ele confessa, eu creio até certo ponto, mas eu sei que eu posso crer mais, eu preciso de mais fé, então me ajuda a aumentar essa fé. Então, esse mesmo Deus que deixa isso registrado, Ele quer nos ensinar a aumentar a nossa fé. E como que a gente pode ver isso? Comece pedindo para o próprio Deus aumentar a sua fé, assim como os discípulos fizeram, assim como esse homem fez. Em segundo lugar, a gente pode buscar conhecer mais de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Queridos, a Bíblia está recheada de mensagens onde Deus revela o caráter dele, o seu amor por você, a sua bondade. E também conta inúmeros milagres para que a gente saiba que para Deus nada é impossível. A cruz, a ressurreição, a história de Cristo revelam isso. Então, quanto mais eu busco conhecê-lo, segundo aquilo que ele quis revelar de si mesmo, mais fé essa palavra gera, esse conhecimento gera. E um terceiro ponto sobre como a gente pode aumentar a nossa fé é começar com o que você tem. Começa com o que você tem, coloca a sua pequena fé em prática e deixa que Deus te leve além de forma progressiva e vai crescendo de fé em fé. Sabe, em mais de uma ocasião, Jesus estava explicando, conversando com os discípulos, e ele explica que a fé, ele fala da fé, e ele fala que nada é impossível àqueles que têm a fé como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda. Ao mesmo tempo que a gente viu ele criticando a pequena fé. Isso é contraditório? Não. Na verdade, é como um grão de mostarda. Jesus não falou, olha, tá tudo bem, deixa a sua fé pequenininha aí, do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de uma semente. Não. Vamos entender o que a Bíblia diz, como é que é um grão de mostarda. Em outra situação, Jesus usa isso quando ele está falando do reino de Deus. Marcos 4, 31 a 32 diz assim, ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas, na sua sombra. Entende? Então você começa usando a sua fé pequena que você tem. Você faz algo a partir dela. Você a planta, você semeia, você coloca em prática. E a partir disso você vai ter experiências e revelações maiores que vão gerando uma fé maior. E nós vemos essa fé semeada e progressiva na vida de Pedro em 4 momentos diferentes. Em primeiro lugar, Jesus falou, Pedro, Jesus estava passando, Pedro já tinha ouvido falar, já tinha visto Jesus ali, Jesus passa por ele e fala, Pedro, eu estou vendo que você é pescador, estou parafraseando, tá gente? Estou vendo que você é pescador de peixes. E aí ele fala, venha comigo e eu vou te fazer pescador de gente. E Pedro teve uma fé naquele momento suficiente para ele sair andando com Jesus ali naquele momento. Para dar os primeiros passos. Isso está lá em Mateus 4,19. E aí, em um segundo momento, Jesus entra no barco de Pedro e pede para Pedro afastá-lo um pouco para que Jesus possa ensinar toda uma multidão que está ali na margem. E Pedro empresta seu barco, fica lá ouvindo aquelas palavras de autoridade de Jesus. E quando Jesus acaba, Jesus diz de novo, parafraseando, vamos para a prática? Lucas 5:4, Jesus disse assim, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Sabe, a fé de Pedro já estava um pouco maior nesse momento, afinal ele já estava crescendo no conhecimento, em ouvir a mensagem de Jesus. Então ele semeia essa fé, ele a coloca em prática, olha só o que ele diz em resposta ao que Jesus mandou ele fazer. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra eu lançarei as redes. É mais ou menos assim, Senhor, com todo respeito, eu sou pescador, eu sei, eu entendo desse negócio aqui. Hoje não está bom para peixe. Né? A gente ficou tentando, a gente realmente tentou, a gente fez tudo o que a gente podia. Mas eu estou entendendo, eu estou discernindo que você é diferente, que o Senhor é diferente.
que o Senhor é maior do que o meu conhecimento, do que as minhas habilidades ou do que as possibilidades e as circunstâncias dizem. Então eu escolho agora não confiar em mim, não confiar no que eu sei, no que eu já tentei, mas confiar naquilo que você falou. Eu já lavei minhas redes, porque a gente pescou a noite inteira, voltar vai dar trabalho, mas eu não me importo. Eu decido me submeter à sua palavra, ao que você me disse, e eu vou pescar. E qual que é o resultado disso? Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e termina falando, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. A fé dele nessa experiência aumentou de tal forma, gente, que a reação dele foi ser tomado de admiração, de adoração, reconhecer que ele era pecador, diante de um Deus totalmente maior e melhor do que ele. Diz a Bíblia, vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Então, novamente, Jesus disse para ele, não tenha medo, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. Repete para ele. Sabe, Jesus estava dizendo para ele, eu vou fazer isso em você, Pedro. Eu posso fazer isso em você. E aí, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. A fé de Pedro em ação fez com que ele obedecesse a palavra de Jesus, vivesse o improvável, mas ainda em cima de algo que era do dia a dia dele, ou seja, uma pesca de peixes. Mas essa experiência levou Pedro para um outro patamar de fé. Ele se desprendeu de tudo que ele achava que era mais central da sua vida para seguir Jesus para valer, e ele aprendeu a confiar mais em Jesus do que em si mesmo. E aí, num terceiro momento, Jesus leva Pedro a exercer a sua fé de uma forma totalmente sobrenatural para ele, para qualquer ser humano. Diz a Bíblia lá em Mateus 14, 22 a 33, conta que Jesus fez os discípulos entrarem num barco e irem antes dele para o outro lado. Jesus foi orar sozinho, e quando eles já estavam longe, já era de madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as ondas, sobre as águas. E o vento era contrário, e as ondas balançavam o barco, eles não estavam enxergando direito, pânico geral, gritavam, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E aí diz, então Pedro, que já tinha aprendido, né? Ele já tinha aprendido a viver pela fé naquele Jesus. Ele falou, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Me dá a ordem que eu vou. Sabe, Pedro, eu já sei que eu posso confiar nele, eu já sei que eu posso confiar não só no que eu sei, no que eu entendo, mas que eu posso confiar no que ele diz, que eu vou viver o impossível. E Jesus disse, venha. E Pedro confia nessa palavra, mas não só na palavra, mas no poder sobrenatural de quem falou a palavra. E ele desce do barco, sai andando sobre as águas e vai até Jesus. Então eu quero te dizer que milagres impossíveis podem acontecer quando você começar a confiar mais no que Jesus diz, mais nele, no poder dele do que em você mesmo. Mas Pedro ainda precisava se desprender de mais uma coisa, gente. Chega um momento que ele começa a afundar. Porque ele tira os olhos de Jesus e ele começa a reparar na força do vento, olhar para as ondas, e ele teve medo. E aí a Bíblia diz, e começando a afundar, Pedro gritou, salve-me, Senhor. E prontamente, Jesus estendendo a mão o segurou, voltaram, e aí eles sobem ambos para o barco e o vento cessou. Aula prática finalizada. Agora, Pedrão, vamos lá para o feedback de desenvolvimento do que aconteceu aqui. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Você estava andando sobre as águas, por que você duvidou? Sabe, Pedro, pode ter falado para Jesus, olha, por um momento eu foquei nas circunstâncias e eu voltei a achar que a minha vida dependia só de mim, da minha força, do meu esforço, da minha inteligência, da minha capacidade. Eu voltei a depositar minha confiança mais em mim do que naquilo que você falou. E diante de uma circunstância que era maior do que eu duvidei que eu poderia vencê-la, mesmo sabendo que o Senhor me mandou ir. Mas eu sei que Pedro aprendeu a lição e que deu mais um passo de fé, porque por fim, a última fase que eu quero contar aqui, é Pedro já em Atos. Vocês lembram que ele e João estão indo ao templo?
E Pedro se depara com um paralítico de nascença que está sentado ali. Diariamente era colocado à porta do templo. Não para pedir por cura de Deus, mas para pedir esmolas. E centenas de pessoas entravam e saíam daquele lugar buscando algo de Deus para si, mas passavam por aquele homem e só pensavam em ajudá-lo com esmolas. Mas não o Pedro, que já tinha exercitado tanto a sua fé com Jesus. A Bíblia diz que Pedro olha bem no fundo dos olhos daquele homem e diz: olhe para nós, olhe para mim. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Parece piada, né? Que ignorante. Meu querido, o cara não anda desde que nasceu. Mas pegando a mão direita do homem, ajudou a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. É ou não é um novo Pedro exercitando a fé que ele foi aprendendo, a fé progressiva que ele foi conhecendo? Ainda mais fé, e a partir daqui, inúmeras experiências sobrenaturais que Pedro viveu. Então, meu querido, use a sua pequena fé, comece por ela, coloque em prática e deixa Deus te dar novas experiências e aumentá-la como Ele fez com Pedro. Deixa eu te contar uma coisa que me deixou muito feliz e que aumentou a minha fé. No dia 19 de agosto, a pastora Camila ela mandou uma mensagem no nosso grupo de pastores falando que a irmã Laíra, avó das nossas amadas gêmeas, pedia se algum pastor poderia visitar seu marido que tinha sido entubado na UTI, para orar por ele, seu Rubens. E, amados, eu sou pastora recente, né? Novinha. Aí eu confesso que a primeira coisa que eu fiz foi esperar uns minutinhos, assim, bem calada no grupo, como se eu não tivesse existindo, lido, para ver se algum pastor mais experiente decidia ir lá fazer esse trabalho. Tinha uma história de uma carteirinha de pastor para a gente entrar na UTI. Eu falei, nem carteirinha eu tenho. Aí Deus me incomodou. Eu corri para fazer a tal da carteirinha, nem precisou, e no mesmo dia, às 14 horas, eu estava lá. Aí, só para dar o contexto que eu soube depois, o seu Rubens tinha ido para o pronto-socorro, com falta de ar, arritmia, ficou em observação, voltou para casa. 3 dias depois, ainda passando mal, voltou, foi internado, ficou 2 dias internado, e aí avisam a família que ele estava com o pulmão cheio de água, pressão, oxigenação baixa, mandam ele para a UTI, entubam. A família começa a orar, o grupo da oração da igreja, todo mundo acionado, o rim dele não estava funcionando direito, tiveram que colocar uma sonda com muita dificuldade. Aí um médico da família vai lá, atesta que os procedimentos estavam corretos, era o que dava para fazer, olha, ele está muito mal mesmo, se preparem para o pior. E ele ficou 8 dias entubado. E aí quando eu cheguei naquela UTI, eu entrei no leito do seu Rubens, e eu me impressionei com o que ele via, obviamente ele estava muito inchadinho, muito mal, sem conseguir se comunicar ainda por causa da intubação. E olha, gente, eu estudei bastante, mas nunca medicina. E eu, para ser bem sincera, nem me considerava a pessoa com mais fé para orar por esse tipo de situação mais grave, mais séria. Mas eu resolvi exercitar a minha pequena fé e me uni à fé de toda aquela família. E eu cheguei bem perto do ouvidinho dele, coloquei a mão sobre a cabeça dele, fiz um carinho e disse, seu Rubens, eu vim aqui te lembrar da presença de Deus constante na tua vida, em todos os momentos, ainda mais nesse momento difícil. Ele é seu refúgio, Ele é sua fortaleza, Ele é socorro bem presente no momento da dificuldade. Você não precisa ter medo, porque Ele é quem está aqui com você agora. Jesus é quem pode encher teu coração de paz no meio dessa UTI. Eu vim para te dizer que o Senhor não se preocupe com nada, porque o mesmo Deus está ali fora cuidando dos teus e da tua família. E aí eu falei, eu vim orar para a gente entregar tudo a Deus em oração juntos. E fui orando alguns versículos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Falei, não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu te ajudo. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça.
O Senhor é o teu pastor, de nada você terá falta. Em verdes pastagens Ele te faz repousar e te conduz a águas tranquilas, restaura-te o vigor. Mesmo quando você andar por um vale de trevas e de morte, não temerá perigo algum, pois Deus está contigo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha fortaleza. Olha ele lá, gente, glória a Deus. Seu Rubens, Dona Laír, Deus abençoe vocês. Toda a glória ao Senhor. Glória a Deus, toda a glória ao Senhor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Bendiga o Senhor, a minha alma, não se esqueça nenhuma das suas bênçãos. Ele é quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Eu estava falando aquilo para ele, mas na verdade eu estava falando para mim também, sabe? Seu Rubens deu um joinha assim, ó, porque ele não conseguia se comunicar, ele fez assim, ó, para entender que ele tinha, para confirmar que ele estava me ouvindo. Dei um beijo assim na testa e saí correndo, né, seu Rubens? Entreguei tudo que eu tinha, toda a minha compaixão, meu amor, mas acima de tudo eu entreguei Cristo para ele. No dia seguinte à noite, a dona Laí nos procurou, avisou que ele estava respirando praticamente já sem aparelhos. E um dia depois ele foi para o quarto, poucos dias depois ele já estava em casa, está aí com a gente. Glória a Deus pela vida de vocês, pela tua vida. E aí no domingo passado ele chegou para mim, veio me dar um abraço, falou assim: você lembra de mim? Aí eu confesso que eu olhei, porque quando eu vi a última vez ele estava tão inchadinho, aí eu olhei e falei: oi, tudo bem? Aí ele falou: eu sou o... sou o joinha. Maravilhoso, maravilhoso, é Deus purinho mesmo. Querido, por fim, para aumentar a sua fé, tenha menos expectativa em você mesmo, em si mesmo, e mais confiança em Deus. Sabe, Gálatas, Romanos, Hebreus, que são livros do Novo Testamento, reforçam um texto lá de Abacuque 2:4 no Antigo Testamento, que diz que, ao contrário do que tem alma orgulhosa, o justo viverá pela sua fé. É interessante porque a gente pensa em fé, em acreditar pelo dicionário, e confiança e tal, e a gente pensa que o oposto da fé é incredulidade, ou seja, você não crer. Também, mas a Bíblia diz aqui que o oposto de viver pela fé é ter uma alma orgulhosa, é orgulho. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele me esvazia da fé genuína, ele me impede de confiar em Deus a ponto de eu me mover, de eu decidir tudo pela fé que eu tenho nele. E ele me leva, esse orgulho, a viver do jeito que eu acho e não do jeito que ele diz. Muitas vezes por orgulho, por achar que eu resolvo essa parte aqui sozinho, eu já estudei bem, eu já sou experiente nisso daqui, pode deixar comigo que eu resolvo. Eu dispenso a opinião de Deus, o poder de Deus. É igual a gente faz às vezes com um nutricionista, um personal. Se eu começo a achar que eu já sei do que ele vai falar, eu dispenso aquele especialista. Ou com um advogado, né? Tem gente que não estudou advocacia direito, mas tem certeza que é advogado, né? Estou só olhando assim, ó. Sabe, gente, para aumentar a minha fé, eu preciso aumentar a minha confiança em Deus e diminuir a minha confiança sobre mim. Eu vou tomar a liberdade de discordar de alguns coaches que usam o termo fé misturado a melhorar a autoconfiança dos seus coaches. Sabe por quê? Porque a autoconfiança, ela traz sim resultado, algum resultado. A autoconfiança, as pessoas autoconfiantes, elas se posicionam melhor, elas são mais ousadas, são mais líderes, não é isso que a gente vê? Mas eu quero te lembrar uma coisa. Pessoas autoconfiantes fazem sim, mas fazem no limite da sua própria capacidade. Ao passo de que pessoas que confiam no Altíssimo Deus excedem todos os limites de toda e qualquer capacidade humana, porque para Deus não há nada impossível. Então não é errado você ter alguma confiança em você mesmo, mas ela não pode ser maior do que a sua confiança em Deus. Você pode olhar para mim aqui falando e eu poderia, sabe, te contar: eu estudei para isso, eu estudei para cuidar de gente.
A vida me ensinou, nos meus muitos anos de gestora de pessoas, a ajudar as pessoas a se desenvolverem. Eu talvez pudesse subir aqui e usar algumas das técnicas que eu aprendi ao longo dos meus estudos da minha vida. Eu poderia até mexer com a tua alma, te fazer chorar. Poderia. Mas eu quero te lembrar que a minha capacidade, eu nunca poderia transformar o teu caráter. Eu nunca poderia transformar o teu coração, te dar um novo coração. Eu nunca poderia fazer aquilo que é impossível na tua vida. Mas Deus pode. Deus pode. E é por isso que a glória dele é toda dele. Tudo que acontece na tua vida, a glória é dele. É puro Deus agindo na tua vida. Essas palavras que eu estou falando, elas têm poder não porque sou eu falando, mas porque é Ele falando diretamente ao teu coração. Eu cansei de ver, gente, pessoas extremamente talentosas, competentes e autoconfiantes no meu trabalho, gerando bilhões e bilhões de reais de lucro para uma empresa, mas incapazes de perceber sua arrogância, seu orgulho e seu comportamento destrutivo. Cansei de ver essas pessoas incapazes de ter domínio próprio sobre os seus impulsos, suas carências, traindo, ferindo, destruindo famílias. Eu cansei de ver essas pessoas incapazes de restaurar seus relacionamentos. A autoconfiança tornou sua alma orgulhosa e afastou elas de Deus. E isso é o oposto do que Jesus elogia. Queridos, as duas pessoas que a gente viu Jesus elogiar claramente a fé, a mulher cananeia e o centurião romano, eles eram muito distintos um dos outros, ainda mais naquela cultura. Mulher que era desprezada, menosprezada, estrangeira. O outro era um chefão romano, líder romano, e Roma naquela época dominava sobre eles. Mas eles tinham algo em comum: o oposto de uma alma orgulhosa. A Bíblia dá um destaque ao fato de que eles não eram do povo eleito. Cananeia fala sobre isso, o romano. E por que isso contribui? Porque tem um risco de quando nós, os religiosos, a gente se apropria e tem esse risco e a tendência a querer se apropriar das coisas de Deus, como se fosse nosso direito criar um senso de merecimento, de justiça própria. Então, eu cumpro as regras, então Deus tem que me atender, Deus tem que me dar. E eu trato Deus como se eu fosse chefe dele, sabe? Ele é o gênio da minha lâmpada, eu dou uma esfregadinha coração, com jejum, com o dízimo que eu pago, e aí ele tem que me atender, e eu quero controlar que as coisas aconteçam exatamente do meu jeito. Mas a Bíblia diz que quem confia nas próprias obras não vive pela fé e não colhe da fé, porque a alma orgulhosa se opõe a viver pela fé. A Bíblia conta que os anciãos chegaram pedindo com insistência para Jesus atender esse centurião romano, dizendo: ele merece a sua ajuda. Olha como ele é bom para a gente, olha o que ele fez por nós, judeus. Aí a gente imagina que vai chegar um chefão romano, que tinha autoridade civil, inclusive para obrigar Jesus a ir até a casa dele realizar as curas que ele queria, fazendo a lista, das suas boas ações para que Jesus realizasse o seu desejo. Mas não esse. Esse que teve a sua fé elogiada, ele disse: Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Na verdade, eu não sou nem digno de estar falando pessoalmente com o Senhor. Dá uma ordem daqui mesmo e eu sei que o meu servo vai ser curado. Os que têm pequena fé dizendo ele merece, e os que têm grande fé dizendo eu não mereço. A mesma coisa com a mulher cananeia elogiada, sabe? Olha, estou parafraseando, eu sei que eu não sou filha, eu sei que meu povo nem crê em você, que meu povo ofende a Deus com adoração a outros deuses, eu não mereço. Eu chego aqui diante de você sem nenhum orgulho. É isso que ela chegou sem nenhum tipo de orgulho, você pode até me tratar como um cachorrinho que pega as migalhas da mesa do seu Senhor, porque uma só migalha sua bastaria para minha vida e minha história mudar. E ela saiu de lá elogiada pelo próprio Deus encarnado e com seu milagre realizado, a sua filha totalmente liberta. Querido, você quer que a sua fé aumente? Quer viver pela fé? Quer alcançar as recompensas da fé? Humildade, eu não mereço. Eu não mereço. Sabe, tem dia que eu entro diante de Deus em oração, tem dia que a gente bate no peito, Mas tem dia que a gente entra em oração diante de Deus, se sentindo como um nada, vazia, oca, um vaso oco, pecadora.
Eu sabia que eu tinha que ter agido de um jeito. Deus já tinha me ensinado isso, eu já tinha aprendido. Mas eu caí de novo, eu fui levada de novo pelas minhas carências, justiça própria, eu errei, fiz algo horrível. E eu chego diante de Deus com humildade, com sinceridade. Nessa hora a nossa tendência é se afastar de Deus, mas não é nessa hora que você tem que chegar diante de Deus com humildade, com sinceridade. Mas você não precisa ficar lá no fundo do poço. Eu sou tão porcaria, eu sou tão ruim, que eu não vou nem chegar diante desse Deus tão santo, eu nem vou pedir nada para Ele. A humildade bíblica não é isso. Isso é orgulho disfarçado, isso é incredulidade disfarçada. Sabe por quê? Porque se eu acho que eu não posso ir até esse Deus santo, que é santo mesmo, muito mais do que eu, para pedir nada, porque eu não fui digna até aqui, é porque eu continuo depositando e colocando a minha confiança em mim, no meu mérito ou na falta dele, e não no que Jesus já fez por mim. Então, se você chega diante de Deus se achando todo, você não está confiando em Deus, você está confiando em você mesmo. Mas se você não vai até Deus, fica aí nessa lamúria, pensando que você não merece, você também não está confiando em Deus, mas em você mesmo. É mérito ou não mérito. Então é por isso que a Bíblia fala tanto sobre isso. A autoestima elevada demais ou baixa demais, ela tira o foco da graça de Deus e coloca em você mesmo. Então não pense mais ou menos de você mesmo. Você vai até Deus do jeito que você está, do jeito que você é, sim, vazio, oco, pecador. Mas você vai diante de um Deus santo. Porque o humilde que tem fé em Deus, ele sabe, ele entende que Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, tão bondoso, que ele é capaz de receber diante do trono dele alguém tão impuro quanto eu. Ele é capaz de me ouvir, de falar com paciência comigo, de me tocar com ternura, de me curar, de me lavar. Sabe, meus filhos, às vezes eles jogam futebol num terreno lá perto de casa, jogam descalço. E aí é lindo, assim, eles chegam, né, lama do joelho para baixo, assim, que eu olho e eu falo, nossa, se não fosse gente, fosse roupa, eu jogava no lixo, para não ter que lavar. Sujo, sujo, sujo. Dura uns 4 dias isso, né? Esfregando, dura lá. Sabe? Mas Deus não joga ninguém fora, Ele nos lava. E às vezes a sujeira do mundo está tão impregnada na nossa mente, no nosso comportamento, que até dói quando Ele esfrega a gente para limpar, não é? Mas Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim. E essa dor não vai te matar, pelo contrário, ela vai te purificar, ela vai te tornar nova criatura, ela vai te dar um brilho novo, ela vai te melhorar. Por isso, Deus usa até mesmo o sofrimento que os seus eleitos passam nesse mundo caído, que tem dor, que tem morte, que tem tristeza, que tem sofrimento, que tem injustiça. Mas Deus não desperdiça isso, não é Ele que faz, mas Ele não desperdiça, Ele usa isso para tirar esse orgulho nosso. Porque muitas vezes, passando por sofrimento, é que a gente percebe, a gente se fica decepcionado com a gente mesmo, não é? Com os outros. E isso nos mostra que o ser humano é limitado mesmo. A gente não tem por que ter esse orgulho todo. A gente pode dizer, apesar de eu não ter me relacionado com Deus até hoje, apesar de eu não ter crido, de eu ter sido indigna, Ele é tão maravilhoso, bom, que Ele é capaz de amar e abençoar alguém como eu. Por isso eu entro diante dele, como diz Hebreus 10:19, eu entro com ousadia na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que o sangue de Jesus inaugurou, me purificando de todo o pecado. Eu não sou uma coitadinha, eu sou filha de Deus. Amém? Mas, entretanto, eu também não fico. Confiar em Deus mais do que em mim mesmo não quer dizer eu ficar burra, tá, gente? Ignorante, ou eu ficar preguiçoso, então deixa que Ele vai fazer tudo. Pelo contrário, Deus Ele quer usar todo o seu potencial intelectual, todo o seu potencial racional, tudo que você tem, porque Ele é que te criou um ser inteligente. Mas a gente precisa saber que os nossos pensamentos não podem alcançar, comportar a grandeza de Deus. Ele excede tudo. E quando eu confio em pessoas, eu estou me sujeitando às limitações das pessoas, mas quando eu confio em Deus, os limites acabam. Tem esforço meu, tem trabalho, mas a minha corrida tem como base a força dele. Olha o que diz Isaías 40, 28 a 31.
Será que você não sabe, nem ouviu, que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, em que poder você quer apoiar as suas decisões e a sua vida? O Evangelho, a boa notícia de Deus não é sobre a sua alta performance, não é sobre a autoconfiança, é pura confiança no Deus Altíssimo. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que age, que opera em nós. Infinitamente mais. Então, em cooperando com Deus, em favor do reino dele, em favor dos filhos dele, eu chego muito mais alto do que a minha autoconfiança e as minhas capacidades podem me levar. A autoconfiança te limita ao natural, mas a tua confiança em Deus vai te fazer viver o sobrenatural como se fosse natural do teu dia a dia. Agora, querido, não é possível você viver plenamente as duas coisas, você tem que escolher. Em quem você vai confiar mais, a ponto de se submeter, a ponto de tomar suas decisões de vida a partir disso. Alguém já teve que ser salvo por um salva-vidas no mar? O seu instinto natural, ele te leva a se debater, a fazer alguma coisa para se salvar. Mas o salva-vidas, quando ele chega para salvar alguém, ele é claríssimo. Ele fala, ou eu te salvo ou você se salva. Tem gente até que fala que se a pessoa tá muito, ou ele tem que ir embora, ou ele tem que apagar a pessoa para poder levá-la. O André, o meu marido, ele surfa e eu perdi a conta já de quantas vezes ele saiu correndo para salvar alguém que estava se afogando e toda vez é a mesma coisa. Antes dele começar a fazer alguma coisa, ele tem que ficar de longe e falar assim, escuta, agora você precisa parar, deixa que eu vou te tirar. Porque isso atrapalha. Talvez você não esteja tentando você mesmo se salvar, confiando em si mesmo, mas você esteja depositando sua confiança em algo fora de você, no seu marido, na sua esposa, nos seus pais, no seu médico, na sua riqueza, em todo mundo, né? E ainda continuando lá com o André, teve uma vez que ele achou que ele teria que escolher, ele falou, nunca, ele saiu, depois falou assim, foi a sensação mais horrorosa que eu já tive na minha vida, porque eu achei que eu ia ter que escolher entre um pai ou duas crianças que estavam com ele. E aí ele ficava pensando, se eu salvar o pai, as duas crianças, não vou conseguir, se eu salvar as duas crianças, vão ficar sem pai. E ele ali desesperado, e graças a Deus, outros surfistas tinham visto, entraram juntos e conseguiram salvar todos. Mas assim como o André, e nenhum daqueles surfistas, ou nenhum salva-vidas conseguiria resolver sozinho nada, né, resolver todos os seus problemas, você também não é capaz, ninguém é capaz de resolver, porque o nosso problema é um problema de natureza, ele começa com um problema de natureza. Às vezes você vai conseguir resolver alguma coisa fora de você, mas se você não resolver o problema do fundamento, aquilo que você está construindo para fora pode desabar. Deus diz para a gente hoje, se eu vou te salvar, então descanse em mim e se entrega para mim. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus me pediu, me mandou dizer algo a você. Tem gente que tem medo de me entregar tudo porque ainda não compreendeu o tamanho da minha bondade e do meu amor. Acha que me entregar algo é me deixar tirar algo que é seu. Não entendeu que todas as coisas são minhas. Eu não preciso de nada. Salmo 50, se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e toda a sua plenitude. Não entendeu ainda que eu sou amor? Olhem para a cruz. Filipenses 2, 6-8 diz que mesmo existindo na forma de Deus, eu me esvaziei, assumindo a forma de servo, tornando-me semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, eu me humilhei, tornando-me obediente à morte, morte de cruz. Eu abri mão de tudo por amor a vocês, quando ainda eram meus inimigos. Por que agora que são meus amigos, eu tiraria tudo de vocês? A sua entrega tem a ver com multiplicar o que eu mesmo te dei. Não com você ficar sem o que você sozinho conquistou.
Descansa hoje no amor do Pai, querido. Eu já vou fechar para a gente orar juntos. Eu vou chamar aqui Renatinho, os meninos, as meninas. Eu quero só lembrar que nenhum de nós tem mérito diante de Deus. Pode apagar as luzes, por favor, para a gente ficar aqui quietinho. Nós e Deus, você e Deus. Você pode ter mérito se comparando com outras pessoas, gente. Você pode ser melhor do que alguém. Porque o nosso padrão é muito baixo. O nosso padrão de gente boa é muito baixo. Diante de Deus, nós não somos tão bons como nós pensamos. Deus esperava que eu e você fôssemos a imagem dele na terra. E tudo que está abaixo disso é reprovado. Não satisfaz a Deus, não satisfaz a justiça de Deus. Você em si mesmo não satisfaz a Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e perderam a imagem de Deus, a sua glória. Romanos 3:10 diz, não há um justo sequer, nada é suficiente. Sabe, se Deus for aplicar o justo juízo dele sobre nós, era óbvio, certo, era que a raça humana fosse mesmo eliminada por tudo que a gente faz todo dia, a cada dia. E tudo que a gente é capaz de fazer. Mas Deus te ama tanto que para satisfazer a sua própria justiça, Ele se tornou o Cristo. E Cristo satisfaz plenamente a Deus. O padrão de Deus é Jesus Cristo. Hebreus 1:3 diz que Ele é a exata expressão de Deus. Sobre Cristo, Deus disse, esse é o meu Filho amado, nele a minha alma tem prazer. A Ele ouvi. Jesus é quem fez a humanidade valer a pena. Cristo agrada a Deus e os que se movem, os que decidem, os que baseiam e fundamentam a sua vida nele, também podem agradar a Deus mais e mais. Naquela cruz, os nossos pecados sujos foram punidos em Jesus, o único que era puro e que não merecia nenhum tipo de maldição ou condenação. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele. Quando nós cantamos hoje, o véu foi rasgado. O véu era um símbolo que separava o homem do que eles chamavam de santo dos santos, de um lugar santíssimo. Tinha camadas de couro. E quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima e embaixo. Nenhum homem poderia ter feito isso, mas Cristo fez. Ele se entregou por você, por mim, para que nós fôssemos sarados, regenerados, nova natureza, para andarmos a partir de agora em novidade de vida. Mas Cristo não ficou morto, tendo pago esse altíssimo preço de sangue, de vida por nós. A morte não pôde segurá-lo, porque Ele era a própria ressurreição e a vida. Deus o ressuscita. E Ele não precisa mais de nenhum tipo de aperfeiçoamento, porque Ele já era perfeito, então imediatamente Ele é glorificado, como eu e você seremos com Ele. O maior milagre que Deus pode fazer hoje no nosso coração é desnudar os nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender e ter a revelação de quem nós somos, mas principalmente de quem é Jesus. E a partir desse fundamento, a partir dessa rocha, eu coloco os fundamentos da minha fé e deixo Deus começar a construir uma nova vida em mim. Fecha seus olhos, querido. Eu não quero você olhando para mim, eu quero você agora pensando em Deus e nas coisas de Deus. Você vai ouvir essas palavras que vão ser cantadas. E em seguida eu quero terminar orando com você. Eu vou construir. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. O nome que está acima de qualquer outro nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus.
Digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ele faz mudar o mundo, o amor que mudou o mundo. Não vamos cantar mais uma vez? Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. O único digno de toda honra e toda glória. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que está acima de qualquer outro nome, cante. Sobre todos é o teu Jesus, a única fonte de salvação. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da tua vida, digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Cante que é santo, santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Diga que ele é santo. És incomparável, Deus. Tu és inigualável, Pai. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O amor que fez mudar o mundo. E hoje você tem a oportunidade de firmar um compromisso com Ele, de dizer para Ele: sim, Senhor, tu és o meu fundamento. Sim, Senhor, tu és a minha esperança, o meu escudo. Sim, Senhor, tu és tudo para mim. Firme esse compromisso com Ele. Aleluia. Tu és tudo para nós, Senhor, e nós queremos construir a nossa vida em Ti, Pai. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Não vou ser abalado. Você não será abalado. Cante. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, Senhor. E não há outro, não há outro. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Você não será abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és tudo que eu tenho, Senhor. Aleluia. Eu vou confiar somente em Ti. Não
santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos pra te ver, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. E a igreja canta assim: Santo, tu és inigualável, Pai. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. O amor que faz mudar o mundo. Cante que Ele é santo. Tu és santo, Deus. Tu és incomparável, Pai. Inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Tu amor que faz mudar o mundo. O amor que faz mudar o mundo. Queridos, o único amor que faz mudar o mundo. Mãe, pai, vocês podem subir aqui, por favor. Glorifique, glorifique, glorifique esse Deus que é santo, 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 santo. Queridos, a gente vai interceder pela sua vida. Mas não só por você, como eu sei que você gosta. Eu creio que Deus, Ele pode arrancar câncer, eu já vi isso. E eu sei que você crê. E eu sei que Ele pode te surpreender. Mas eu sei que Ele também pode usar os médicos para fazer isso naquele lugar. Enquanto você vai estar sendo usada naquele lugar. Gente, nessa quinta eu fui com ela no AC Camargo para fazer uns últimos procedimentos antes da cirurgia. E no meio de uma sala de recuperação, ela chegou para mim: aconteceu isso. Eu falei: que horas? Agorinha. No meio de uma sala de recuperação de um assunto que ela foi fazer lá, uma moça puxa assunto, começa a falar onde você mora e tal, e em menos de 10 minutos, aquela moça começa a chorar. E a minha mãe senta do ladinho dela, começa a contar como Deus cuidou de tudo quando ela foi atropelada. Umas coisas improváveis já aconteceram, um atropelamento na frente do hospital, o médico de plantão era amigo dela de infância, lá de Olímpia. Os 2 carros da frente eram médicos que não deixaram minha avó levantá-la, senão ela teria ficado paraplégica. E aí ela começa a falar da cura da minha irmã, que os médicos diziam que até os 15 anos estaria morta, que não dormia. E as duas terminam juntas ali. A minha mãe falou: posso orar por você? Porque ela falou: eu não creio mais, Ela estava desesperada, desesperançosa. E ela falou: posso orar por você? E foi assim, 10 minutos ali no hospital. É sobre isso, querido. Deus, Ele quer operar milagres, mas principalmente Ele quer mudar a nossa perspectiva de propósito. Cada dor que você vive tem um propósito se você fundamenta a tua vida em Deus. Nada é por acaso. Cada processo, se você fundamenta a tua vida em Deus, cada processo tem sentido, tem significado. Então não deixe que nenhuma doença ou desafio te impeça de cumprir o teu propósito se você estiver curado da sua cegueira espiritual. A gente não vai interceder só pela cura, pela causa da nossa família. A gente vai interceder por todos aqueles que precisam hoje de um milagre de Deus. Sabe aquela coisa impossível? Levanta a mão. Quem está precisando de um milagre, não é para mim. Levanta a mão para Deus. Entrega essa causa nas mãos do Senhor. Se aproxime dEle. Creia que Ele existe. Você não vai sair daqui sem resposta. Você não vai sair sem resposta. Pode ser sim uma cura completa.
Deus é capaz de erradicar a dor e transformar a nossa condição física, emocional. Mas pode ser que Ele vai te mostrar como superar cada uma das suas limitações, da limitação que essa doença te trouxe, que esse problema te trouxe. E as pessoas vão olhar para você e falar: da onde vem essa força? Da onde vem essa paz? Que no meio de tanta dor, de tanta luta, você permanece no propósito, firme com Deus. Nós não desanimamos. Nosso homem exterior pode estar se desgastando, a gente pode estar envelhecendo, nosso corpo pode estar gemendo, mas o nosso ser interior se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação trará para a nossa vida um eterno peso de glória acima de toda comparação. Coloca a tua causa diante de Deus. E assim como Jó, eu quero ensinar um princípio aqui, se você puder me ajudar. Eu quero ensinar um princípio aqui. Jó sofreu muito, mas muito. Mas ele foi abençoado enquanto ele orava pelos outros. E eu tenho visto isso acontecer com ela, então sem combinar aqui, eu vou pedir para ela orar por essas causas impossíveis, enquanto nós ministramos também sobre a causa impossível dela. Amém? Oh, glória, 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 Paizinho amado. Paizinho, o Senhor um dia nos atraiu, um dia o Senhor se revelou a nós, um dia o Senhor demonstrou para nós um amor, Pai, que não dá mais para duvidar disso, Pai. Eu oro, Pai, na certeza, Pai, de que o Senhor é amor, que o Senhor é justo, que o Senhor é bom, que o Senhor tem pensamentos de paz sobre cada um de nós, Pai. Que o Senhor tem cura, tem restauração, tem renovo, tem vida nova, Pai. Tem começo, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim como Jó orava, enquanto ele orava, o Senhor fazia a obra, Pai. Eu oro por cada um, Pai. Não apenas por problemas, Senhor, físicos, de cura, de saúde, Pai. Mas, Senhor, por aqueles problemas, Senhor, de relacionamentos, problemas, Pai, de pais com os filhos. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por problemas, inclusive financeiros, Pai. Sempre foi o Senhor na nossa vida. Não tem como duvidar, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor e o Senhor continuará fazendo infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedirmos, de tudo aquilo que nós pensarmos. Eu creio, Pai. Eu creio num Deus de milagre. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que agindo Deus, quem impedirá? Então receba a tua cura, receba a tua libertação, receba a salvação que você está precisando, receba em nome de Jesus, receba, saia daqui na certeza, Ele marcou o encontro com você hoje. Tudo bem, eles fizeram toda uma surpresa, eles fizeram, mas eu posso te garantir, a surpresa maior vem do alto para a vida de vocês. Deus os abençoe. Já vou terminar, irmãos. Essa madrugada, pode sentar um pouquinho. A madrugada, eu estava orando pela Raquel e Deus me deu 4 passagens que eu vou falar rapidamente aqui para vocês, antes de terminar. A primeira delas está no livro de Salmos 37, diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Há uma sequência nesses versículos que Deus me deu. O segundo está em Provérbios 3, que diz, confia no Senhor de todo o teu coração, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. No livro de Romanos, Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 8, todas as coisas concorrem sinergeticamente, conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em tudo isso que nós estamos vendo. Essa palavra foi tremenda, não precisamos digerir ela completamente. Tem um propósito de Deus muitas vezes permitir que venha uma doença para 2 líderes de uma igreja. Nós somos falhos com todos os pecadores como qualquer um de nós. Mas Deus usa
exatamente uma situação dessa para melhorar a sua fé e a minha fé. E eu quero terminar com aquele trecho que Isaías, há um princípio, a Rebeca hoje falou desse princípio, quer dizer, quando Jó estava sofrendo, no final, lá no capítulo 41 e 2 de Jó, ele orou pelos seus amigos, e ali transformou a vida dele. Então há um princípio também nesse último versículo que eu quero citar lá no capítulo 53 de Isaías, que ele, se referindo a Jesus, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, essa enfermidade, ela não pertence a nenhum de nós. A Raquel orou e eu creio que muitos milagres vão ser experimentados essa semana. E eu creio também que na terça-feira, quando ela for operada, Deus vai usá-la poderosamente ali para poder abençoar outras pessoas. Então eu quero terminar orando por ela. Já está orado? Mas eu quero orar de novo. Senhor amado, eu quero colocar mais uma vez a minha esposa no seu altar, Pai. Clamar que o seu Espírito Santo, que é aquele que habita em nós, aqueles que reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador, declararam com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida. Pai, que esse Espírito Santo de Deus esteja presente ali naquele momento, usando os médicos, enfermeiros e toda aquela estrutura desse hospital. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem um hospital com tanto gabarito como aquele, mas nada disso é importante a não ser pelo seu milagre, Pai. Eu quero colocar a vida dela e essa nossa vida, para que nós possamos ver com os nossos olhos aquele milagre que o Senhor vai fazer, mais um milagre que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. E que a graça de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre. Boa semana, vão na paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe.